Mas quem foi o último Sith da história em Star Wars? Não é segredo pra ninguém que os Sith viveram por milênios, sempre em sua missão de conquistar a galáxia e exterminar os Jedi e a República, com o lado sombrio ao seu lado como sua poderosa ferramenta. E todos nós sabemos que eles foram destruídos quando Darth Vader se redimiu e derrotou o Imperador Palpatine. Mas você sabia que os Sith continuaram existindo 150 anos após o reinado do Império Galáctico? Pois é, vem comigo para entender melhor como foi o fim dos Sith em Star Wars. Como comentei, os Sith foram derrotados quando Luke Skywalker, em um apelo supremo para seu pai, fez Anakin Skywalker retornar e Darth Vader partir, trazendo-o de volta para a luz e o fazendo derrotar seu mestre, cumprindo assim a profecia do escolhido. Com isso, a galáxia entra em paz e, seguindo o universo Legends, Luke cria a sua nova Ordem Jedi com sucesso, mesmo passando por diversas guerras pelo caminho, como a guerra contra os Yuuzhan Vong. Porém, de alguma maneira, os Sith foram capazes de se reerguer nas sombras e retornarem mais uma vez. Mais de 120 anos após os eventos da Batalha de Yavin, a galáxia seria novamente testada por uma nova ameaça, Darth Krayt. Krayt foi um Jedi chamado Asharad Heth, que atuou como um general Jedi durante as Guerras Clônicas e era amigo íntimo de Anakin Skywalker. Ele sobreviveu à Ordem 66 e se escondeu durante o período do Império Galáctico, vivendo como um caçador de recompensas. Inclusive, ele chegou a topar com Obi-Wan Kenobi durante seu exílio e eles tiveram uma treta onde o general Kenobi cortou o braço de Asharad, o desonrando. Ainda durante seu período como caçador de recompensas, Asharad foi parar em Korban, o planeta natal dos Sith, e acabou topando com o espírito da Jedi sombria Zoshan, uma das fundadoras da Ordem Sith durante a escuridão de 100 anos. Ela considerou Asharad digno de seus ensinamentos e, junto com seu holocron, o treinou, tornando Asharad em Darth Krayt. Após concluir seu treinamento com Zoshan, Krayt decidiu fundar a nova Ordem Sith em segredo, no ano de 30 DBY. Um fato curioso é que Krayt decidiu abolir o uso da regra de 2 criada por Darth Bane. Em seu lugar, Krayt decidiu criar a regra de 1, onde ele, e somente ele, seria o verdadeiro Lorde Sombrio do Sith, possuindo diversos lacaios e acólitos, mas nunca um outro sucessor Sith. Essa nova ordem era chamada de o Único Sith, já que Krayt era o único Lord Sith de verdade na ordem. Por anos, eles prosperaram nas sombras enquanto as guerras assolavam o resto da galáxia, como por exemplo a Guerra Yuuzhan Vong e a Segunda Guerra Galáctica, causada por Jacen Solo ou Darth Caedus, o filho de Han e Leia. Por anos, Krayt entrava em hibernação e ressurgia de tempos em tempos, assim prolongando sua vida. Os implantes que ele recebeu quando foi sequestrado pelos Yuuzhan Vong também ajudaram nisso, prolongando ainda mais seu tempo na galáxia. Finalmente, mais de 100 anos após os eventos da saga Skywalker, Krayt decide pôr seu plano em prática para derrubar a nova Ordem Jedi e restaurar o Império Sith. E ele consegue isso provocando um novo expurgo Jedi, muito parecido com a Ordem 66, onde seus acólitos mataram centenas de Jedi no Templo Jedi de Ossos. Entre os sobreviventes estavam apenas poucos, como Cade Skywalker, o último descendente da linhagem Skywalker, que por sua vez se escondeu e, traumatizado pela perda de seu pai, Cole Skywalker, que se sacrificou para salvá-lo no expurgo, Cade se afundou no uso de bastões mortais e se fechou para a força. Os bastões mortais eram um tipo de entorpecente altamente viciante, facilmente encontrado no submundo de Coruscant e em outros lugares da galáxia. Eles eram os favoritos entre viciados desesperados e foram criados a partir de Ishetal-Silona destilada e refinada, feita a partir de cogumelos balo encontrados no planeta de Balossar. Vimos essa substância sendo brevemente oferecida a Obi-Wan Kenobi em Ataque dos Clones. No respaldo do expurgo Jedi em Ossos, Krayt e seus Sith decidiram tomar controle da Aliança Galáctica, que era o governo da época, assim fazendo os Sith dominarem a galáxia novamente após mais de 100 anos. Pelos próximos 7 anos, Darth Krayt e suas forças oprimiram os remanescentes da Aliança Galáctica e dos Jedi, consolidando cada vez mais o poder do novo Império Sith. Porém, uma nova esperança ressurgia na galáxia. Trabalhando como caçador de recompensas ainda escondido, Cade se afundava cada vez mais em bastões mortais e se fechando para a força, negando sua herança Skywalker pelo trauma de ver seu pai morrer, até que os fantasmas de Anakin e Luke Skywalker começam a aparecer para ele, o lembrando de seu verdadeiro propósito e de seu papel na galáxia como um Skywalker. Renovado e
e com esperanças, Cade vai enfrentar Darth Krayt para derrotá-lo de uma vez por todas, com o duelo acontecendo em Coruscant. Durante o duelo, Cade quase morre, mas com o lado da luz ao seu lado, ele se sente quase invencível, e declarando novamente que ele era um Jedi, ele perfura o peito de Krayt com seu sabre de luz, mandando a nave que Krayt estava a bordo em direção à estrela que orbitava Coruscant, enfim, encerrando a vida do Lord Sith centenário. Apesar disso, o fim estava longe de acontecer para o Sith. Apesar de Krayt ser o Sith mais notório dessa era, ele não foi o último. Um outro ainda estava vivo, e seu nome era Darth Red. No respaldo da morte de Darth Krayt, sua nova Ordem Jedi se dispersou, porém, querendo destruí-la de dentro para fora, Darth Red planejava colocar em ação seu plano de vingança contra o Sith. Antes dele mesmo se tornar um Sith, Darth Red era um homem que vivia pacificamente no planeta Mala, até que a nova Ordem Sith decidiu testar uma arma biológica em seu mundo, exterminando toda a vida da superfície de Mala e fazendo com que o planeta saísse de órbita, vagando pela galáxia. Red foi o único sobrevivente do genocídio causado pelo Sith, e vendo sua conexão forte com a Força, os Sith decidiram então recrutá-lo à força, o introduzindo nas fileiras da nova ordem. Com a morte de Darth Krayt, Red viu a oportunidade perfeita para se vingar dos Sith por terem exterminado seu povo e o forçado a se tornar um deles. Durante um ano, Darth Red foi matando um por um os Sith restantes da nova ordem de Darth Krayt, indo em diversos mundos e sistemas para destruí-los. Finalmente, as últimas tropas Sith restantes na galáxia haviam fugido para Mala, o planeta natal de Red que vagava pela galáxia. Junto da Aliança Galáctica, Red executou a etapa final de sua vingança, lutando ao lado da Aliança e dos mocinhos para derrotar os últimos Sith da galáxia. Finalmente, ao fim da batalha, havia restado apenas um Lord Sith, o próprio Darth Red. Sua vingança havia sido enfim executada, mas enlouquecido pelo poder que havia adquirido, Red decidiu se voltar contra a Aliança Galáctica. Porém, logo em seguida, ele foi morto a tiros de blasters por Anya Solo, descendente de Han Solo e Leia Skywalker, encerrando assim de uma vez por todas a história do Sith na galáxia de Star Wars. E se você curtiu esse vídeo, então se liga nessas duas sugestões que vão expandir ainda mais o seu conhecimento em relação ao Sith. Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.